os aumentos de volume do rim pode ser um rim normal, vicariante, é aquele que está substituindo a função de um outro. Ou aumento do volume de deposição de material inadequado, amiloide é um deles. Ok? Agora, o que mais pode aumentar o volume de um rim? Aumenta o volume quando tem cistos, quando aumenta o parênquima por dilatação. Esse aqui é um rim cístico. Você vê que isso aqui pesa 1,5 kg. Para um rim que normalmente pesa 140, 150 gramas. Rim extremamente aumentado. Por que eu posso chamá-lo de rim policístico? Veja, olha, não confundo, acho que está tendo uma certa confusão, que o rim que tem um cisto, 2 ou 3 é policístico. Está errado. Rim policístico é o rim que toda a sua estrutura é transformada em cistos. Tem também um outro rim aqui de criança. Estava aqui. Não. Pequeno? Não. Ali, ó. Todas essas difíceis o pessoal esconde. Não. Então, tem que a gente percebe que tem múltiplos cistos externamente, bem pequenos, e cistos na superfície de cortes. Na superfície de cortes, eu não vejo o que é cortical, o que é medular, não vejo mais nada, porque toda a sua estrutura está alterada, com a presença de microcistos. Rim policístico infantil e policístico do adulto. Então, se tem cistos isolados, 2, 3 cistos, a gente chama de cistos de retenção. Cistos de retenção, quer dizer, qualquer indivíduo pode ter um cisto durante a evolução da sua vida, em qualquer momento pode ter um cisto sem nenhuma consequência. O que forma cisto no rim? Que é um lugar extremamente comum de cistos. Adquiridos ou congênitos. Adquirido é mais comum do que os congênitos. O congênito é um defeito num gene e que todos néfrons são mal formados, que podem te apresentar logo no nascimento ou depois na fase adulta. Agora veja, olha, qual é a unidade funcional do rim? Néfron. O que é o néfron? A unidade funcional, não sei. Ele é constituído de glomérulo, túbulo com transdução distal, alça de heme e finalmente o túbulo coletor. Isso aqui é a unidade funcional de filtração. Qualquer lugar aqui que tenha uma obstrução, a urina continua sendo produzida, só que ela não progride. E aí, amontando isso aqui de lado, forma um cisto. Na verdade, é um ducto dilatado com urina dentro. Esse é um cisto. Tá? Então, qualquer indivíduo que tem uma infecção urinária, uma infecção da própria parênquima renal, pode obstruir um néfron, ele cicatriza. Se ele continuar o glomérulo funcionando, vai formar um cisto. Esses cistos não têm grande consequência, a que são muito grandes, podem romper, dar uma peritonite, química por causa da urina e tudo mais. Mas o que interessa para nós são os policísticos, porque eles têm repercussões importantes. Quando eles deixam de funcionar, isso aqui são pacientes que necessitam de diálise imediata e depois transplante, que perde a função renal. Tá? Óbvio que se é congênito é bilateral. Nenhum gene faz punição de um rim e preserva o outro. Não. Quando existe uma anomalia congênita, isso é uma determinação para os dois rins. Muito bem. Então veja, eu tenho a cortical renal e eu tenho a medular. A medular tem as pirâmides, onde tem grande parte dos túbulos coletores de alça de heme. Aqui é a medular, aqui é a cortical, então os glomérulos. Então os glomérulos estão aqui em cima. Quando a gente examina o rim, dá para você ver a cortical, ela tem em média 6, 8 milímetros, no máximo 1 centímetro de espessura. Essa é a cortical. O limite córtico medular, que é bem aqui no meio, são os vasos que chegam nesse território, são as artérias arqueadas. Então, se eu tenho uma doença renal transmitida sistemicamente, onde ela vai começar? No limite córtico medular.
Se eu tenho uma tuberculose renal que veio via sistêmica, por uma TB pulmonar, ela vai começar aqui, ó. As cavernas vão ser aqui no meio, que é aqui que ela vai chegar. Se eu tenho um processo isquêmico no rim, vai ser a cortical aqui na superfície e a borda inferior da papila, que são os extremos da circulação, são as áreas mais isquêmicas. Se eu tenho um processo de diminuição da circulação, vai sofrer aqui e aqui. Então, tudo isso tem que saber para você tentar interpretar melhor quais são as lesões renais. Veja, eu tenho a presença de cisto, já falei que é cisto de retenção, ou adquirido, e os outros são congênitos. Agora, não pode confundir com as dilatações que tem alguns rins, que nem tem aí, que é uma dilatação pielocalicial. Pielo, que dá parte medular, e calicial dos cálices. Essa dilatação que se forma dentro do rim, habitualmente é por processo obstrutivo. Qual é a obstrução mais comum do fluxo urinário? Litíase, é a cálculo, são as pedras. Mas tem outras? Tem, eu vou dar uma lista daqui a pouco lá na aula teórica. Tá? Essa é a mais comum. Se o fluxo urinário está interrompido, isso continua produzindo urina e continua sendo armazenada dentro do rim. Você vai ver que externamente não tem cisto nenhum. Então não é doença policística. É o cálice que está dilatado. E isso chama-se hidronefrose. Hidronefrose. Ela é muito importante, porque às vezes ela é silenciosa e cada vez que vai aumentando essa urina aqui dentro, vai atrofiando o parênquima renal até você perder todo o rim e ficar só a cápsula dele. Mesma coisa que acontece com a hidrocefalia, você não tratar. A compressão vai destruindo, vai atrofiando o parênquima e ele vai sumindo. Então, às vezes tem indivíduos que perdem o rim, que tem uma obstrução, não detectar. Obstrui um lado, você tem o outro que funciona, então às vezes você não tem sintoma nenhum. Isso antigamente era extremamente comum. Hoje é muito mais raro, que o ultrassom detecta isso facilmente. Qualquer sintoma que o indivíduo tem, hoje abdominal, ganha um ultrassom, um hematomo, e você detecta todos esses problemas muito rapidamente, né? Então a gente tem que desobstruir logo esse rim para não perdê-lo. Se deixar muito tempo, ele vai perder a sua função. Okay? Agora veja, olha, eu posso ter, pessoal, cicatrizes no rim. Como é que eu posso cicatrizar o rim? Infecção seria uma possibilidade? Acho que é uma boa. Infecção, olha, a bactéria chegando, é ascendente, infecta o rim e pode pegar um território dele. Esse território de uma pirâmide, ela é destruída pela infecção e aquilo cicatriza. Se cicatriza quando tem uma depressão na superfície externa, essa cicatriz a gente vê lá fora. É uma cicatriz em depressão, em U, que a gente chama, ou até em unhada. Parece que houve uma depressão com unhada. Essa é típica da pielonefrite crônica. A pielo são focos que ocorrem no rim cicatriciais vistos na superfície externa. Agora, mas eu posso ter perdas de glomérulo, perda de néfron. Isso aqui eu vou ver na macro, só que é um olho microscópico, que ainda a gente não tem. Mas o que eu vejo na macro quando eu estou perdendo néfrons isolados? Eu vejo microcicatrizes. Microcicatriz, então a superfície externa que é lisa, é que ela começa a ficar granular, granulosa. Essa superfície granulosa, eu tenho que pensar em duas possibilidades de diagnóstico. Ou uma glomerulonefrite crônica, ou uma nefroesclerose benigna. O que é isso? Para mim lesar o néfron, para mim perder o glomérulo, que significa perda do néfron, ou, presta atenção, olha, ou eu tenho uma doença primária glomerular, ou é o vaso que está nutrindo esse glomérulo, que deu isquemia, que deu uma pressão alta e destruiu.
ou via circulatória, ou via doença primária dele. Primária dele, glomerulonefrite crônica, ou via circulatória, nefroesclerose benigna. E tem a maligna que eu vou explicar depois o que é. Entendido? Então, superfície externa granular significam microcicatrizes. Elas podem ter origem inicialmente, diretamente no glomérulo, ou lesão do glomérulo via circulatória. São as duas possibilidades. Qual é que ganha disparado? É devido a hipertensão, não é o que é comum? Então é a nefroesclerose, é o mais frequente. Mais raramente, glomerulonefrite. Ok? Entendido ou não? Cicatriz grande, biela. Cicatriz pequena, glomerulonefrite crônica ou nefroesclerose benigna. Quem é que acaba por rim rapidamente? Essas duas, por quê? Porque pega todos os glomérulos. Se é circulatória, vai preservar um? Não, todos estão acometidos. Agora, a infecção, ela pode pegar essa aqui, pode pegar esse lado, pode ser uma infecção maior, óbvio, né? Mas não é habitual, é focal. Então demora muito para o indivíduo perder um rim por pielocrônica. Tem que ter vários surtos de infecção. E nós temos um trabalho no Guilherme Alves e achamos em torno de 10 a 11% de indivíduos que morrem sem nenhum quadro clínico renal com pielocrônica. Ou seja, a pielocrônica é muito mais comum do que a gente imagina, porque é muito assintomática. Você deu uma infecçãozinha idiota lá, destrói um pedaço, quem que não tem uma dorzinha lombar? Todo mundo tem, né? Ah, eu estou com infecção renal? Não, é a coluna, é o músculo, sei lá o que é. E deve ter algumas infecçõezinhas aí que a gente não detecta. Ela mesmo resolve, cicatriza e pronto. Mas para nós isso é muito ruim, né? E por isso que todo indivíduo que entra no hospital, a primeira coisa que ele faz é um urina. Você não tem uma leucocitúria, você não tem uma infecção. Para evitar que isso aconteça com maior frequência. Mas mesmo assim, existe ainda. Outra coisa, e tumor renal? Como é que é essa história? Que tumor que tem no rim? O pessoal logo de manhã já falou no mais raro, logo no oncocitoma. Que aliás está a foto ali, né? No oncocitoma. Mais raro. Como é que chama um tumor benigno do rim? Que é o mais comum? Dentro da raridade, né? Porque veja, no rim, ele gosta de tumor maligno. Tumor benigno é pouco frequente. Não sei porquê. Como é que chama? Benigno. Benigno. Carcinoma celular renais é o mais comum maligno. Adenoma. Ó, você falou em adenoma, falou em carcinoma. O que significa isso? Que os tumores renais, mais frequentemente, são de que origem? Epitelial. Alguém sabe dizer onde está o epitélio? Onde está a célula epitelial no rim? No glomérulo? Não, saiba que o glomérulo é vaso. Pelo menos 80%. Depois eu vou mostrar que tem célula epitelial. Os túbulos renais são revestidos por células epiteliais. Então, os adenomas tubulares, carcinoma de células renais, são frequentemente originários de túbulos. É a mesma coisa que o tumor de Wilms. Vai, já desviaram tudo, já vai. O que é o tumor de Wilms? Entende? Não. Ninguém assistiu a aula de manhã? Tumor de rim? Quem é o tumor de Wilms? Vamos, o pessoal da manhã sabia? Fazer uma parte da aula só. ou nem fora, né? Eu queria parar, mas mas é pra gente de anácia. Italiano sou eu, né? Pois é.
que é o tumor de Wilms? O tumor de criança, habitualmente ele vem do mesonéfron primitivo. Então, se vem do mesonéfron primitivo, ele vem do mesênquima primitivo, que é um tumor que tem cartilagem, tem osso. Aí todo mundo tem dente, tem pelo. Não, eu não falei que é teratoma. Falei que é um tumor de mesênquima primitivo. Então tem células do mesênquima, músculo liso, músculo estriado. Esse é o tumor de Wilms, que ele tinha um nome também que ainda se usa, que é nefroblastoma. Melhorou? Nefroblastoma. Eu vi a aula dela, tinha isso. Esse é o nome de flatomas. E eu caí muito fácil. Bom, tumor de Wilms, então, veja, o tumor maligno mais comum no adulto é o carcinoma de células renais. E na criança é o tumor de Wilms ou nefroblastoma. Diferença entre um e outro. De adulto é epitelial, porque ele começa em túbulo, carcinoma. Na criança, ele mesonéfro primitivo, mesênquima primitivo, então ele pode ter linhagem mesênquima, tá? Músculo, cartilagem, osso, qualquer coisa ele pode ter. Músculo liso, estriado, tá? E não falou dos glomérulos abortivos? Não. Isso é só para todos você falar essas coisas loucas. Então tá bom. O que mais que está faltando? Acho que é só. Pessoal, olha, outra coisa, por que é chamado de carcinoma de células claras? Porque eu estou falando que é Claro, muito bem. E aí, o que significa isso? Por que fica claro? Tinha acúmulo de alguma coisa lá. É ter acúmulo do que, hein? Lipídios e glicoproteínas. Vapor, isso daí depois do processamento sai e fica um buraco lá dentro. Carcinoma de células claras ou carcinoma renal. É tudo a mesma coisa. Esse é o tumor mais comum. Qual é a importância de saber desse tumor? Primeiro que ele é extremamente comum, né? E outra coisa, o carcinoma renal é sempre igual. Sempre. Todas as peças que vocês olharem de carcinoma renal é igual. Vamos. Primeira coisa, ele é polar. Carcinoma renal só? Carcinoma renal ou carcinoma de células claras, é a mesma coisa. Qual é a característica dele? Polar, uma massa volumosa, infiltrativa, e tem uma coloração amarelada, com áreas escavadas e áreas hemorrágicas. Sempre igual. Olha o tumor pequenininho, igual. Esse tumor aqui no meio tem a mesma característica. Amarelado, escavado e com focos hemorrágicos. Igual. Ah? Então, sempre que você pegar um carcinoma de células renais, o carcinoma renal, o carcinoma de células renais, sempre vai ter a mesma característica. Todos que estão por aí são iguais. Isso é igual, todos são iguais. Ah? Eu acho que o único Wilms que tem é o que parece uma tartaruga. Formato? Um elefantinho. Dá para vocês mostrarem? Criança, que as pirâmides são muito pequenininhas e uma massa volumosa. A massa do Wilms, ela sempre lembra uma massa de diminuição de consistência, que já está formalizada há muito tempo, está estranho. Ele tem aspecto de carne de peixe, porque ele é muito amolecido. E a mãe descobre que a criança tem esse tumor quando ela dá banho e vê que tem uma saliência lombar, que são massas muito grandes. Isso décadas atrás, quase todas as crianças morriam, que é um tumor maligno, agressivo. Hoje a grande maioria tem cura e tem associações internacionais de tumor de Wilms. Eles pedem até quando tem um caso a gente inserir, eles fazerem uma estatística mundial. Muito interessante que hoje, e tanto que o número diminuiu bastante. Esse de origem mesênquima. Mesenquimal primitiva. Senhor, mas consegue-se observar outro tipo de formação deles? Músculos? Não, na microscopia, só na micro. Aqui na macro não. Isso aqui é uma massa volumosa com aspecto amolecido. Você vê que grande parte do centro já caiu fora de mexer. É uma massa friável.
Diferente do carcinoma, né? Mais consistente. Ok? Então vamos fazer os relatórios rapidinho. Olha, eu acho que eu nem devia dar prática porque é Policístico muito do fácil. adulto. Peraí, bom, se ficar esse mercado de peixe não dá, né? Isso aqui, ele normalmente faz parte da doença policística. Presta atenção, eu falei doença policística e não e que o rim policístico é uma delas. Que esses doentes podem ter cistos no fígado, pulmão, pâncreas, só que nos outros órgãos não dá muita repercussão. O que dá falência é no rim, tá? Então esse aqui é um rim policístico do adulto, já tinha mostrado o rim policístico infantil, tá? Ok? Eu queria mostrar a hidronefrose também para comparar. Tinha um aí no final também que é hidronefrótico. Isso. Bom, por que isso aqui é hidronefrose e não cístico? Porque você vê que o sistema pielocalicial está dilatado. Ele é todo trabeculado, sanfonado. Se você colocar uma haste aqui dentro, você vê que tem comunicação com a pelvis e com o ureter. Então é dilatação pielocalicial. Mas eu percebo que esse polo superior está mais dilatado que o inferior. Todo mundo vê isso? Não. Sim. A parte superior está muito mais dilatada que a inferior. Por quê? Não deve ser uma obstrução aqui embaixo, senão dilataria igual. Deve ser uma obstrução no próprio cálice. E o que obstrui no próprio cálice? Cálculo também, ele impacta aqui dentro. Então, uma hidronefrose assimétrica, com dilatação pielocalicial e atrofia do parênquima. Aqui em cima bem atrófico, embaixo menos. Qual é a diferença de cisto? De cisto ele é todinho bem circunscrito. Ele é encapsulado e com líquido dentro. Diferente, aqui não é encapsulado. Quanto tempo demora se tirar um cálculo para formar isso? É difícil dizer, porque às vezes você está passando um pouco de líquido, ele demora mais. Mas meses, às vezes alguns anos. Vocês percebem também que tem um pouco de aumento de gordura no meio? A gordura aumenta quando o parênquima atrofia, como se ele substituísse o espaço lá dentro. Atrofia com o aumento da gordura da pelvis. Então esse aqui é o rim hidronefrótico. Queria mostrar um. Eu queria que vocês vissem também a superfície externa desse rim. Veja como tem áreas cicatriciais. De longe não vai ver mesmo. Como que seria? Cadê as áreas? Parece não é uma celulite, parece, mas não é. Não é? Não parece? Porque é isso. São áreas de depressão, de cicatrizes isoladas. Isso aqui é típico de pielocrônica. Esse aqui está até mais fácil de mostrar porque só tem uma cicatriz. Essa cicatriz aqui, ó. Olha essa cicatriz de coloração cinza. Tá vendo aqui? Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é típico de pielocrônica. Você vê que não tem nada a ver com GNC, com nefroesclerose, cicatriz. Aqui tem um pouquinho mais que o outro. Todas elas indicam pielonefrite crônica. Mas essa é diferente da outra. Esta? Não. Tá certo. Não essas depressões. Às vezes você tem que tomar cuidado porque parece um sulco, que é a lobulação do rim, que ainda pode se manter em algumas circunstâncias. Mais comum na criança, né? Isso aqui é mais lobulação, mas eu acho que tem uma cicatriz aqui no meio. Esse rim aqui, além dessa cicatriz de pielo, a gente tem que ter um sistema pielocalicial um pouco dilatado. Então deve ser uma hidronefrose na fase inicial. Você vê que o rim volta ao normal, continuaria funcionando normal. Tem uma pielocrônica e tem uma hidronefrose leve. A outra é muito mais grave, aquela que a gente mostrou antes. Deixa eu mostrar esse. Esse aqui também, olha só, é cálice também dilatado. Dilatado formando uma hidronefrose. Mas o outro hidronefrótico dentro era liso e brilhante.
Esse é todo granular, estranho. Hã? Pode ser tuberculose também. Porque se você identificar algumas cavidades na região córtico-medular, é TB. Se você vê que tem conexão com o cálice, é hidronefrose infectada. Como é que chama isso? Pionefrose. Pionefrose. Se isso aqui é cálice, é pionefrose. Se isso aqui é caverna, é tuberculose. Mas parece que tem comunicação com o sistema pielocalicial. Né? Então vamos ficar com pionefrose. Tem uma delas, inclusive, que necrosa as papilas, que é papilite necrotizante. Eu vou mostrar na teoria. Esse é o da criança, que eu já mostrei. Como é que chama? Tumor de Wilms. Ou, vocês não gostam de dois nomes, né? Quer decorar um só. Nefroblastoma, ou a tartaruguinha. É tumor de células mesenquimais, né? Aí só descrever essa Tartaruga. Aqui se tem que descrever como essa peça? Rim preservado apenas nos polos, área central substituída por uma massa irregular, centralmente escavada. Os limites são pouco precisos. Tumor de Wilms. Uma descrição simples, mas você dá exatamente o que interessa. Esses negros são áreas hemorrágicas? Tumor de Wilms. Hein, professor? Hã? Isso é área hemorrágica? Essa escura sim. E o centro, essa área amolecida que de tanto pôr na água e tirar já foi escavando, né? Esse, que tumor é? Carcinoma renal ou carcinoma de células claras. Carcinoma de células claras, carcinoma renal. Qual é a descrição dele? Polo aumentado. Massa polar, polo aumentado não. Massa polar aumentada. Cor amarelada. Aumento do polo às custas de uma massa, né? O que mais? Área de escavação. Ela tem essa massa, áreas escavadas no seu centro, o que mais? Hemorragia. Áreas hemorrágicas intercalado com áreas amareladas. Os limites são precisos? Impreciso. Imprecisos. Carcinoma renal ou carcinoma de células claras. O que mais? Veja, olha, depois dessa descrição que a gente fez, qual é o diagnóstico desse? Parece o mesmo. Não é uma coisa. Não é uma coisa. Não muda nada. Igual. A diferença deste é que ele invade a gordura perirenal. Você vê que tem aderência, tem hemorragia. Ele ultrapassa a cápsula. A gente vê na superfície de corte aqui, né? Ele ultrapassa a cápsula. Agora, vê se vocês conseguem observar uma micro cicatriz, um aspecto granular. Como se fossem infiltrações. Isso. Parece um hambúrguer, mas não é. Qual que é o diagnóstico? Carcinoma de células claras? Esse aqui. Aqui não. Aí eu... Que é nefroesclerose benigna. Esse carcinoma, no polo preservado, tem um aspecto granular difuso externamente, indicando provavelmente uma nefroesclerose benigna ou uma nefrite crônica. Mas se eu estou olhando aqui que tem uma artéria renal com parede grossa e dura, armada, se é um problema esclerótico da artéria, deve ser o que isso aqui por fora? Nefroesclerose benigna. A gente examina ele com cuidado, você faz o diagnóstico completo. Bonitinho, né? Rim espetacular, né? Acabou? O que mais? Acho que é só, né? Faz um relatório. Eu não tô nem vendo. Olha ele externamente. A única diferença desse daqui, ó. Pessoal, dá uma olhada nesse. Esse tem invasão da gordura e esse não tem invasão de nada. Ele está delimitado no interior do rim. O prognóstico desse é melhor que aquele. No corte, qual é a característica dele? A única diferença é que ele não é polar, é no centro. Mas ele é cístico, com áreas hemorrágicas e áreas amareladas. Então, é carcinoma de células claras do mesmo jeito.
Hã? É o tumor mais comum do adulto. Professor, tem que tirar, né? Tirar, vale.